Enquanto não se sabe o que servirá de parâmetro para essa decisão tomada pelos ministros legisladores do STF, até porque existem pelo menos 226 casos aguardando uma decisão judicial e mais uma centena deles formando filas que certamente irão abarrotar os tribunais. Está agendado para a próxima quarta-feira, agora, a definição por parte dos togados supremos de como conduzir daqui para frente esses processos. Qual a tese que irá prevalecer para que não se transforme num conflito ainda maior e, quem sabe, pior. Foram penalizadas, nesse momento, famílias de produtores, depois de décadas vivendo numa condição consolidada e, de repente, por 9-2, foi completamente modificada. Para citar só um exemplo saindo do interior do país e dando a abrangência da decisão da Suprema Corte. A famosa praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, era território indígena. Claro que não vamos extrapolar da razão, mas o marco temporal visava estabelecer um ponto de partida que agora se perde. Embora existam grupos antagônicos classificando o marco como uma espécie de genocídio, impedindo os povos indígenas de reivindicarem suas terras. Mas nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O que é ou não terra indígena? A pergunta está aí. Que parâmetros serão usados? Não há garantias, tudo pode ser reivindicado. O ministro Edson Fachin apresentou propostas que enfrentaram algumas contrariedades, assim como o ministro Alexandre de Moraes. Não há ainda entendimentos de como ressarcir aqueles que estão ocupando terras e que fizeram benfeitorias. Isso acendeu críticas no Congresso, com parlamentares acusando o STF de criar uma barbárie no campo, uma insegurança jurídica que atinge diretamente o produtor. Durante o julgamento, o ministro Gilmar Mendes defendeu que seja assegurada indenização a ocupantes de boa-fé, mas não é construindo alternativas para atender um lado em desfavorecimento do outro que sedimentaremos soluções seguras e concretas. São pontos a ser considerados numa circunstância que vai muito além do discurso emocional da ministra Carmen Lúcia ao afirmar que esse julgamento tratou da dignidade étnica de um povo que foi oprimido por 5 séculos. É inegável a dívida que o país tem com os povos indígenas. O tema é complexo, polêmico e deveria estar no âmbito do parlamento de comportamento muitas vezes inerte e subserviente e que agora está correndo atrás, tentando tornar constitucional a inconstitucionalidade aprovada pelos ministros supremos. O Brasil precisa de tranquilidade, garantias, equilíbrio e respeito com quem produz, e não inseguranças e mudanças de rumo conforme os ventos do momento.